E olha só quantas informações, irmão, a gente tem, né, nesses primeiros versículos aqui, né? Tem muitas coisas que a gente poderia se aprofundar mais ainda aqui, mas a gente vai analisar esses que a gente marcou aqui. Então vamos lá, ó, Lucas capítulo 11, versículo 28. Que é o livro de Lucas, no capítulo 11, se encontra aqui. O versículo é o 28. Aqui é as palavras de Jesus. O próprio Jesus está falando, ó, ele fala assim, ó. Ele, Jesus, né? Porém respondeu, antes, bem-aventurados, igualzinho está lá no Apocalipse, né? Falando de bem-aventurado, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e faz o quê? E guardam, colocam em prática. Quando Jesus falou essas palavras aqui, de que palavra de Deus ele estava se referindo? Era o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, certo? Então Jesus falou isso falando do Antigo Testamento. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, certo? Então é esse aí o ensinamento que Jesus apresenta tanto aqui em Lucas, como também está lá ele ensinando em Apocalipse. Vamos voltar lá novamente. E teria provavelmente muitos outros versículos que diria essa mesma coisa aí, falando de as pessoas que ouvem e guardam a palavra de Deus. É porque eu não fiz essas ligações ainda. Eu ainda estou estudando, né, lá do Velho Testamento, e eu venho marcando, venho ligando o versículo que dá certo com o outro, né? São as referências que eu falo. E vamos lá. Aqui o versículo 4 eu marquei de azul, então o versículo é interessante, só que esse aqui é mais, né? É mais forte. A palavra é mais forte do que essa, mas diz assim, ó. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha só que interessante, dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você lembra que quando tinha, o que tinha no santuário? Que tinha 7 tochas. Lembra que era o candelabro? Então, você vai ver mais embaixo aqui falando desse também, dessas 7 tochas que existem lá no céu. E você vai ver que existe um santuário celestial também. Tinha o terrestre aqui, né? Quando Moisés foi lá no monte, né? Teve a visão, Deus mostrou para ele tipo uma maquete, e ele ia fazer do mesmo modelo que ele viu lá no monte. Então, se existe um modelo, então existe um original, certo? E ele construiu o tabernáculo de acordo com o que ele viu no monte. Então, existe um tabernáculo no céu também. Só que é o celestial, certo? E você vai observar que tem muitos detalhes do que tinha no tabernáculo terrestre, aqui também em Apocalipse apresenta que tem lá no céu, certo? A gente vai observando aqui, vai estudando, a gente vai descobrindo essas coisas. Então aqui, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então marquei aqui de azul. Versículo 7 diz assim, ó, esse é um versículo muito interessante, presta atenção nos detalhes. Algumas pessoas, vou mudar aqui a cor da caneta, que caiu aqui, algumas pessoas acreditam que Jesus, quando ele vir, ele vai vir de uma forma secreta. E isso não é bíblico. Eu vou mostrar para vocês vários versículos que mostram que quando Jesus vier, todo olho vai ver Jesus voltando, certo? Não é eu que estou inventando, não é doutrina da minha igreja, é o que a Bíblia apresenta, meus irmãos. Então aqui eu vou mostrar para vocês vários versículos, não é só um versículo isolado, mas tem vários versículos que falam que Jesus vai vir e todas as pessoas vão ver, certo? O primeiro versículo a gente está aqui, ó, versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha só o que ele diz. Eis que vem com as nuvens. Quem é esse que vem com as nuvens? É Jesus. E todo olho o verá. Todo olho verá, meus irmãos. Na volta de Jesus, todas as pessoas vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu. E o interessante mais é isso aqui, ó. Até quantos o traspassaram, até aquelas pessoas que crucificaram Jesus, eles vão ver Jesus voltando nas nuvens. Agora, quando ele vir. Mas como que as pessoas que vão ver, como que essas pessoas que mataram, crucificaram Jesus, vão ver Jesus se eles estão mortos? Lembra que Jesus falou que eles
que na vinda dele os salvos vão ressuscitar, os ímpios também vão ressuscitar, mas isso é depois do milênio. Porém, isso precisa estudar bastante para você entender essa questão. Esses aqui são um grupo de pessoas que eles vão ressuscitar, que são os ímpios, né? Só esse grupo que a Bíblia apresenta que vão ressuscitar na volta de Jesus, para eles verem que realmente Jesus era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então esse grupo de pessoas que traspassaram Jesus, eles também vão ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Certo? Então eles que vêm com as nuvens, todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Tá, vamos lá nos versículos que mostram que todo olho vai ver Jesus voltando. Aqui, no capítulo 14, versículo 14, a gente vai dar uma olhada no mesmo Apocalipse, a gente vai voltar aqui, a gente vai lá no Novo Testamento, Jesus vai falar a respeito disso, mas aqui tem mais um capítulo aqui, um versículo dentro do Apocalipse que mostra quem vai ver Jesus, certo? Vamos lá, 14, 14, Apocalipse 14, 14. Aqui o Apocalipse capítulo 14, versículo 14 diz assim, ó, isso aqui é na volta de Jesus, isso aqui vai acontecer na volta de Jesus. Ele diz assim, ó, olhei, ou seja, se ele olhou, ele estava vendo. E eis uma nuvem branca. Lembra que Apocalipse falou, ó, eis que vem com as nuvens? Então, eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É Jesus vindo nas nuvens do céu. Olhei, então ele viu a visão que ele viu, que era a volta de Jesus. Ele estava sentado, Jesus, sobre a nuvem, semelhante a filho de homem. Quem que o Novo Testamento fala que é o filho do homem? É Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aí se você ler mais aqui, ó, diz, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Isso aqui é na volta de Jesus. Quando a seara estiver madura, Jesus volta, né, para fazer a ceifa. Então vamos voltar novamente lá, né, Apocalipse 1:7. Aqui estamos de volta, Apocalipse 1:7. Agora a gente vai analisar aqui, ó, Jesus falando aqui, ó, Marcos 14:62. Vamos ver lá, ó, Jesus falando da volta de Jesus, como que vai ser, né, a volta dele. Quem que vai ver? Marcos 14:62. Aqui estamos no livro de Marcos, né, capítulo 14, versículo 62, se encontra aqui, ó. Que é Jesus falando, ó. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Olha o que Jesus falou. Eu sou. E vereis. Ou seja, eles vão ver Jesus vindo na nuvem do céu. Eu sou e vereis, de ver, enxergar, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Lembra que Apocalipse fala? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E aqui diz: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, claramente Jesus está expressando, está falando que quando ele voltar, todas as pessoas vão ver Jesus voltando, certo? Aí não é eu que estou inventando, não é doutrina da minha igreja. É a própria Bíblia apresentando isso claramente aqui para vocês. Daniel também teve a visão da volta de Jesus. Será que Daniel, na visão que ele teve, as pessoas vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu? Vamos lá então em Daniel 7:13. Que livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13, se encontra aqui, ó. Daniel falando, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Eis que vinha, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Lembra que Apocalipse fala? Eis que vem com as nuvens do céu. Como filho do homem. Lembra com quem o Novo Testamento se refere ao filho do homem? É a Jesus. Então Daniel teve essa visão da volta de Jesus. Certo? Então vamos lá. Temos mais versículos aqui agora. Vamos para o Novo Testamento novamente, ó.
Mateus capítulo 26, versículo 62. Que Mateus capítulo 26 é o versículo 64, não é o 62. 64 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, certo? Então, vereis, então as pessoas vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Essa ideia aí que diz que Jesus vai voltar sem ninguém ver ele, isso aí não é bíblico. A Bíblia não apresenta isso de forma nenhuma. E aqui temos alguns detalhes como vai ser a volta de Jesus aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aqui Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo, vamos ler o 16 e 17. Diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor, que vai estar onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus amigos, Jesus vai vir nas nuvens do céu. Apocalipse apresenta que todo olho verá. Jesus falou em alguns versículos aqui no Novo Testamento que as pessoas vão ver Jesus voltando. Certo, irmãos? Então, eu espero ter esclarecido para vocês essa questão. Não é doutrina da minha igreja, como eu estou apresentando para vocês, mas os versículos que a Bíblia apresenta falando da volta de Jesus e que todas as pessoas vão ver Jesus voltando no céu. Quando termina as referências aqui, ó, que fala do mesmo assunto, eu aponto aqui voltando novamente lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Então estamos aqui novamente, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Temos outros versículos aqui que falam desses que traspassaram Jesus. Está aqui em João, capítulo 19, versículo 37. Essas pessoas que traspassaram Jesus. João 19, 37. E olha só, aqui está em João, né? João, capítulo 19, versículo 37. Já destaquei ele aqui, ó, a mesma cor que está lá. E outra vez diz a Escritura. Quando fala assim, outra vez diz a Escritura, então se encontra lá no Antigo Testamento. Todo versículo que eu falo que se encontra no Antigo Testamento, eu marco aqui ele de rosa, certo? Então diz assim, ó: eles verão, olha só, eles verão aquele a quem traspassaram. Então, as pessoas que traspassaram Jesus, elas vão, esse grupo de pessoas vão ressuscitar na volta de Jesus, certo? Para eles verem que Jesus realmente é o Filho de Deus, aquele a quem eles crucificaram, certo? Então, eles verão aquele a quem traspassaram. De onde se encontra, então, esse versículo no Antigo Testamento? Está aqui, ó, Zacarias 12, versículo 10. Que o livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, se encontra aqui. Olha só o que está escrito. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui o versículo lá, apontando aqui que realmente está escrito no Antigo Testamento, esse versículo, aquele versículo, né? Então aqui apontando aqui, Apocalipse 1, versículo 7 novamente. Então vamos voltar para Apocalipse 1, 7. Então aqui está esclarecida a questão do versículo 7, né? A gente estudou, usou vários versículos falando do mesmo assunto e a gente entendeu melhor, né? Agora vamos aqui para o versículo 9, né? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu, porém, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então isso aqui a gente já estudou. Agora vamos ver o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha só um ponto interessante aqui, ó. Aqui ele fala que ele se encontrava, João, ele se encontrava no dia do Senhor. Observe que dia do Senhor está escrito de
está escrito em minúscula. Se você pegar o seu celular, na sua Bíblia, né, que está no seu celular, e for pesquisar essa frase aí, ó, dia do Senhor, a Bíblia vai apresentar todos os versículos que encontra dia do Senhor. E você vai observar que só existe 2 versículos, pelo menos na versão da Bíblia que eu tenho no meu celular, só existe 2 versículos bíblicos em toda a Bíblia que mostra dia do Senhor com essa letra aqui, ó, dia minúscula. Todos os outros é dia com D maiúscula. O que quer dizer o dia com D maiúscula? É que é um dia de juízo, é um dia de julgamento. Você pode ler o versículo e o contexto que você vai ver. Todos os versículos que fala dia do Senhor com letra maiúscula, a palavra dia, está se referindo ao dia de juízo, dia de julgamento. Agora, dia do Senhor com letra minúscula, está se referindo ao dia literalmente da semana. Mas que dia era esse que está aqui, que João estava, que teve essas visões? Que dia era esse da semana que João teve essa visão? Alguns falam que esse dia aqui, que aqui está escrito, quer dizer o dia de domingo. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Alguns dizem que é dia de domingo, mas e a Bíblia? O que ela diz a respeito disso? Dia do Senhor com minúscula. Vamos lá. Dia do Senhor é a frase que eu destaquei. Vamos encontrar aqui o versículo, ó, tá em Isaías capítulo 58, versículo 13. Certo? É a própria Bíblia que está apresentando isso. Que dia era esse que João estava aqui na ilha de Patmos? Dia do Senhor está em Isaías 58, versículo 13. Que o livro de Isaías capítulo 58, versículo 13, se encontra aqui embaixo. Olha só o que diz aqui, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Lembra que eu destaquei lá, dia do Senhor? Observe que está com letra minúscula, então está se referindo a um dia literalmente da semana. Digno de honra e o honrarem, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, a Bíblia apresenta que o dia do Senhor é o dia de sábado e não o dia de domingo, certo? Então, é a própria Bíblia que está mostrando isso para nós, não sou eu que estou falando essas coisas, mas a própria Bíblia está mostrando claramente aí que o dia do Senhor é o dia de sábado, certo? Então vamos voltar lá para Apocalipse novamente. Então aqui a gente viu, né, dia do Senhor. Você pode pegar a sua Bíblia no seu celular e pesquisar a frase dia do Senhor. Você pode ler todos os versículos e você analisa se o versículo está se referindo a um dia literal da semana ou dia de juízo ou julgamento. Pesquisa por si só e não fica acreditando só no que eu falo, não. Pesquisa você mesmo e tira suas conclusões e deixa a Bíblia falar para você entender. Então vamos lá, versículo 12, marquei aqui de azul, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Lembra que eu tinha falado aqui mais em cima, que eu falei de 7 espíritos, aqui ó, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e aqui está falando, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Lembra que no santuário terrestre tinha também o candeeiro, as 7 tochas, tinha o candeeiro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O que Jesus estava fazendo no santuário celestial? Qual era a função do sacerdote quando estava aqui na terra? Quando ele estava no santuário terrestre, qual a função dele? Era sacrificar um cordeirinho, interceder pela pessoa, certo? Ele fazia o trabalho, a cerimônia de sacrifício de animal para o perdão dos pecados das pessoas. Lógico que o sacerdote não fazia, ele não purificava ninguém. O que purificava era simbolicamente a morte do animalzinho que simbolizava Jesus, certo? Então, e Jesus hoje está no santuário celestial, que aqui está falando não sou eu, é a Bíblia. E no meio do candeeiro um semelhante a filho de homem, esse filho de homem é Jesus. Com vestes talares cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele estava vestido igual os sacerdotes aqui, porque Deus mostrou o modelo também das vestimentas que o sacerdote deveria usar. Então ele está fazendo isso, a função dele é interceder por nós lá no céu.
tinha na mão direita 7 estrelas. Então aqui a gente já entendeu, ó, 7 candeeiros. O que que são esses 7 candeeiros aqui? Eu marquei aqui, eu destaquei de verde. Olha só como é fácil e prático você marcar a sua Bíblia com cores. Eu marquei de verde, a própria Bíblia vai trazer a informação do que significa esses 7 candeeiros. É só procurar a mesma cor no versículo, ó. Vamos lá, de verde, aqui mais aqui, ó, você vai ver a mesma cor verde. Diz assim, ó, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui está simbolizando que esses 7 candeeiros é as 7 igrejas que o próprio Apocalipse está apresentando aqui, ó. Mais embaixo aqui no versículo 16 diz assim, ó, tinha na mão direita 7 estrelas. Jesus tinha na mão direita 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Aqui, ó, 7 estrelas, marquei de azul, procura a mesma cor azul aqui, ó. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, o próprio Apocalipse, ele está traduzindo o que significa simbolicamente esses itens que João estava vendo, né, no céu. Então, as 7 estrelas, o próprio Apocalipse está dizendo o que significa. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, aqui já está esclarecido. E continuando no verso aqui 16, diz assim, ó, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha só que interessante. Aqui fala que saía da boca, né, do Filho do Homem, que se refere a Jesus. O que saía da boca dele? Tinha na mão 7 estrelas, tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O que é, aqui é simbolicamente, o que é essa espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus, do Filho do Homem? A gente vai ver aqui um versículo que faz uma relação, que eu creio que seja isso, porque não tem outro versículo para esclarecer melhor a respeito disso, essa espada de 2 gumes. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, certo? Porque aqui o Apocalipse é cheio de simbolismo e você precisa de toda a Bíblia para traduzir os simbolismos do livro de Apocalipse. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, essa espada de 2 gumes. Observe a frase, espada de 2 gumes. Vamos lá, Hebreus 4, 12. Aqui o livro de Hebreus, estamos aqui no capítulo 4, versículo 12. Lembra da frase, espada de 2 gumes. Diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, o que saía da boca de Jesus, que estava simbolizando aquela espada, é o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, é a palavra de Deus que saía da boca de Jesus, certo? Então vamos voltar novamente lá para o livro de Apocalipse. E vamos finalizar aqui esses últimos versos, né? Do versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus estava falando aqui, ó. Lembra que lá no Velho Testamento, Deus falou para Moisés, falando, eu sou o alfa e o ômega. E aqui Jesus está falando o quê? Eu sou o primeiro e o último, certo? Então, é a mesma frase que Deus falou lá. Então, é Jesus falando para ele que ele é o primeiro e o último. E não tem outro, não existe outro. Então aqui, quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Observe que aqui é claramente Jesus, porque Jesus aceitou. Jesus não reclamou de João ter se prostrado diante dele. Porque mais na frente você vai perceber que João se curvou, se prostrou diante de um anjo, e o anjo não aceitou a adoração de João. Ele falou, adora somente a Deus, certo? Então Jesus, aqui é o próprio Jesus falando essas palavras. Versículo 18, vamos finalizar no 20, diz assim, ó. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno.
Então, tá vendo? Estive morto, então é Jesus. Mas eis que estou vivo. Quem é que morreu e ressuscitou e está vivo? É Jesus. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Por quê? Por que Jesus fala que ele tem a chave da morte e do inferno? Porque ele venceu na cruz a questão da morte eterna. Porque todos nós, o resultado do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então todos nós iríamos morrer eternamente se não houvesse a intervenção de Jesus neste mundo, né? Então ele tem autoridade sobre a morte. Lembrando que no fim, o que vai ser destruído vai ser a morte. Não haverá mais morte nem luto. E do inferno, o que é esse inferno aqui? Não é um inferno de fogo, é a sepultura. Ele que morreu e ressuscitou, ele tem autoridade para ressuscitar todas as pessoas que acreditarem nele. Então, por isso que ele fala, eu tenho a chave da morte e do inferno, da sepultura. Ele ressuscita qualquer pessoa que ele quiser. Então, não existe nada difícil para Jesus, para Deus. E para finalizar, o versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, que é visto na minha mão direita, como eu expliquei para vocês, aos 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, para assistir um vídeo longo desse aqui, a pessoa tem que gostar de estudar a Bíblia, porque tem gente que na hora que ele vai abrir o vídeo, vê que o vídeo é de meia hora, a pessoa já nem se anima mais. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, então é porque você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia de verdade. Então, meu amigo, deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos como esse. Você vai se aprofundar mais ainda no livro de Apocalipse e toda a Bíblia. Como você observa, eu tenho mostrado o que eu tenho marcado em todos os capítulos da Bíblia, certo? E vou passando aí para vocês. Se você não é inscrito no canal, apareceu aqui agora, se inscreva nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo que mostra a Bíblia desse jeito aí, ó. Muita gente está gostando, achando interessante esse jeito que eu marco a Bíblia e muita gente está aprendendo e colocando um jeitinho lá para eles também fazerem isso com a Bíblia deles. Então Deus abençoe todos vocês e que esse canal possa crescer mais e mais, muitas pessoas possam fazer parte desse canal e aprender juntamente com a gente a palavra de Deus. Então até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos e tchau, tchau.